Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo Fernandes e eu estou dando uma aula aqui, preparando aqui uma aula de Direito Militar, falando sobre a hierarquia e disciplina na Polícia Militar. A hierarquia e disciplina é a base do militarismo. Sem hierarquia e sem disciplina não tem militarismo. Na verdade, em toda a parte da sociedade tem que ter hierarquia e disciplina. Não é só no militarismo não, mas fica mais evidente no militarismo. Eu estou aproveitando que eu estou dando essa aula aqui e vou responder uma pergunta que deixaram no canal e fala sobre o estágio probatório. Perguntaram o seguinte: se o estágio probatório é de 2 anos. O que a gente precisa entender é que as regras são um pouco diferentes para cada tipo de servidor. No militarismo existe um tipo de regra, no servidor civil federal é outra regra, servidor civil municipal e estadual é outra regra, e o pessoal que trabalha aí de carteira assinada é outra regra totalmente diferente, tá? E vou mais longe ainda. Cada instituição, cada ente federativo, no caso os estados, e cada município, ele tem suas regras próprias. Então não quer dizer que uma regra do governo federal ele vai se repetir no governo estadual e no governo municipal. Tá? Então cada ente desse tem sua autonomia para fazer suas regras da forma como eles quiserem. O que a gente precisa entender é que as forças auxiliares, bombeiro militar e polícia militar, eles são reserva do Exército Brasileiro. Em regra, por ser reserva do Exército Brasileiro, em regra, eles seguem a mesma regra que o Exército. Isso não é obrigatório. Lembrando que o Exército faz parte do governo federal e as forças auxiliares, bombeiro e polícia, faz parte do governo estadual. E cada governo tem sua regra própria. E por que é importante falar sobre isso? Porque lá na Constituição Federal, que é o topo da pirâmide, falando de legislação, o topo da pirâmide, ela fala sobre a vitaliciedade, e cada instituição que tem seu regramento próprio, ele fala sobre a estabilidade. Então, vitaliciedade é uma coisa, estabilidade é outra, que na verdade eles se confundem. Na prática é a mesma coisa, tá? Mas eu não vou entrar em conceitos. O que é importante é responder aqui a pergunta que a pessoa colocou aqui no canal sobre a questão de estágio probatório. Se o estágio probatório ele é de 2 anos, como é no serviço civil. E por que eu falei sobre cada ente ter sua regra própria? Porque cada um tem uma regra diferente sobre a questão de estágio probatório, sobre a questão de estabilidade. Tá, vamos lá. A regra geral é que a estabilidade ela é adquirida com 2 anos de serviço. Então, a pessoa faz o concurso público, ela é aprovada no concurso, toma posse e inicia aí as atividades. Ela tem um prazo para iniciar as atividades. Quando no momento que ela toma posse e inicia as atividades, ela entra, isso no serviço civil, ela entra no período de estágio probatório, que vai até a data dele estabilizar. No governo federal, o Serviço Público Civil Federal, a estabilidade é adquirida com 2 anos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a estabilidade também para o servidor civil também existe um prazo. Eu não vou entrar em detalhes porque antigamente era um prazo, hoje é outro, então não é o foco aqui. O que é importante é que você tem que entender é que o estágio probatório é do período que ele entra, que ele toma posse, até o momento que ele é estabilizado. E para que serve o estágio probatório? É justamente para que esse servidor ele seja avaliado em termos de assiduidade, em termos de iniciativa, em termos de produção. Existe lá em cada estatuto, em cada regimento, existe lá uma série de exigências para ser avaliado durante esse estágio probatório. Então, em regra geral, no serviço civil, no serviço público civil, são 2 anos de estágio probatório, e se ele for aprovado no estágio probatório, existe uma avaliação, né, pelo superior dele. Se ele for aprovado no estágio probatório, ele vai ser estabilizado tranquilamente, com 2 anos. Essa regra ela vale para as Forças Armadas e vale também
para a Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro e para o Bombeiro Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro, consequentemente para os outros estados também. A estabilidade para o policial militar e para os militares das Forças Armadas, ela é com 10 anos. Então, se a estabilidade é com 10 anos e o estágio probatório é o período antes da estabilidade, então o estágio probatório para o policial militar, para o militar das Forças Armadas, é durante o prazo de 10 anos. Então nada há que garanta ao policial militar que ele entre, passe no concurso público e que 6 meses depois ele fique na Polícia Militar. Ele pode ser licenciado a qualquer momento. Então ele vai ser avaliado conforme aqueles critérios que eu falei lá atrás e outros critérios também, mais rígidos, evidentemente. Inclusive ele pode ser licenciado faltando meses. Eu, como já falei, sou militar do Exército, eu tive um colega de turma da ESA que ele não conseguiu ser estabilizado porque ele faltava muito, era um segundo sargento, ele faltava muito expediente. Então ninguém esquentava a cabeça, ninguém perturbava o juízo dele, não punia, mas ele não conseguiu ser aprovado no estágio. 6 meses antes da estabilidade, a gente passa por uma avaliação, tem que preencher vários documentos, nosso superior tem que dar vários pareceres e ele não foi estabilizado. Ingressou com ação judicial, não conseguiu retornar. Então é isso. A estabilidade para o servidor civil é de uma regra, em regra geral são 2 anos, e aí o estágio probatório é o período anterior a isso, da data da posse até a estabilidade. E para o policial militar e para o militar das Forças Armadas é a mesma regra, só que em vez de ser 2 anos, são 10 anos. Tá? Ele pode ser licenciado ex officio, ou seja, a critério da administração pública a qualquer momento. Basta a administração pública justificar dizendo que não tem interesse, ele vai ser licenciado. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi de grande valia para você aí, deixa aí seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho aí para receber as próximas notificações. E é isso aí. Se tiver dúvida, deixa as dúvidas aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.